Não foi ninguém que me pediu isso, já desde ontem já vinha pensando de que maneiras eu ia fazer essa homenagem. Gostaria de ter ido a Joinville hoje, mas uma vida me proporcionou outros caminhos e eu tinha compromissos já assumidos e não podia adiar, eu tive que ficar e não consegui ir a Joinville, mas queria ter ido prestar minha última homenagem. Santa Catarina perde sua maior liderança política. O inesperado falecimento do senador Luiz Henrique da Silveira choca, impacta e emociona e enluta milhares de catarinenses. Perdeu o Estado, sua principal liderança política. O único governador reeleito na história catarinense, Luiz Henrique, era detentor de uma biografia realmente singular. Vinha ascendendo no Senado e ele tinha todas as credenciais para presidir o Senado. Seria o segundo catarinense a exercer interinamente a presidência da República. Tinha uma ligação pessoal e política excepcional com a população de Joinville. Realizou obras marcantes na cidade que o acolheu e projetou. Exerceu 12 mandatos consecutivos, todos com a marca do voto popular. Desde quando praticou a política estudantil na Faculdade de Direito, até os últimos movimentos dentro do Senado, Luiz Henrique atuou como verdadeiro guardião da democracia. Até quando tinha posições inarredáveis e posições radicais, pretendia transmitir seu ideal libertário. Deputado federal, defilou ao lado das principais lideranças do Congresso Nacional que combateram o regime militar e batalharam pela redemocratização. Uma de suas virtudes, a canina lealdade aos amigos, o credenciou junto ao presidente nacional do PMDB, o deputado Ulisses Guimarães, que cacifou sua indicação para várias missões, a liderança do PMDB, a presidência do Diretório Nacional e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Quem ouviu alguns dos discursos de Luiz Henrique testemunhou, ao longo de décadas, a profunda admiração que nutria por Ulisses. No governo de Santa Catarina, executou uma gestão inovadora, em que se destacaram 3 grandes realizações: a política de descentralização para valorizar os municípios, o programa histórico de ligação asfáltica de todos os municípios de Santa Catarina, inclusive o nosso, e a construção de centro-eventos em dezenas de cidades. Nos 4 anos em que exerceu o mandato de senador, desfraudou como poucos que, com determinação e reivindicação da dívida dos estados e municípios e bandeira do Pacto Federativo, convencido de que sem repactuação da arrecadação nacional e melhor distribuição a estados e municípios, o Brasil não sai da crise. Perda irreparável foi a expressão mais citada por autoridades, instituições, parlamentares e amigos de Luiz Henrique. Irreparável e, por muito tempo, insubstituível. Quero aqui deixar citado algumas das obras que a descentralização fez com que atendeste o nosso município. Já ainda no ano de 2003, sem sermos prefeitos, sem a prefeitura ser do PMDB, na época do então Samuel Silva, ele, governador do estado, liberou a pedido, muitas das vezes, desde que hoje é vereador, e na época não era, mas tinha na representação da Câmara o então vereador Rodinei Duarte, que conseguimos, através do nosso secretário de Desenvolvimento Regional, Walter Galina, a liberação do ginásio de esporte da Escola Estadual Doutora Derval Ramos da Silva. A primeira obra do nosso município deste governador foi em Ganchos do Meio. Poderia ter sido na armação, que muitos na época ainda questionaram. Outros queriam levar até para a armação mesmo, essa primeira obra. Mas foi em Ganchos do Meio. Foi o ginásio de esporte construído na Escola Estadual. Depois a reforma da mesma escola, para depois ter a reforma do Abel Capela, obra essa já, eu na época, junto com a diretora Rejane, lutamos muito para que fosse realizada. Depois, pela diretora Marluce, indicação do PSDB, veio a ser inaugurada em Canto dos Ganchos. Depois também teve a reforma da Escola Maria Amália Cardoso, na Fazenda da Maçã, assim como também a construção do ginásio de esporte. E também teve, toda sonhada obra que já foi falada, a ligação de Ganchos a Palmas, tudo asfaltado, Palmas à armação, e que se ligou até Areias de Baixo, e que ele ainda teve a ousadia de perguntar por onde preferiam que passasse o asfalto, por cima ou por baixo. E à época o prefeito Anísio disse que passasse por baixo, porque queria a ligação de todas as comunidades com asfalto passando por todos os bairros deste município. Então deixo aqui minha singela homenagem, senhor presidente. E como já tinha solicitado na época, quando faleceu a dona Lena, gostaria que fosse também enviado um ofício, ou seja, um telegrama desta casa, em nome de todos os vereadores, a esposa do falecido senhor Luiz Henrique da Silveira, Ivete,
prestando nossas homenagens, né, nossa solidariedade. Ele que já foi homenageado, ganhou o título de cidadão gancheiro, podemos dizer assim, né, um título de cidadão honorário, entregue na unidade de Areias de Baixo, uma sessão especial do título. Então, quero deixar aqui registrado nossa sincera homenagem e que muito nos estresse, porque ele foi peça-chave nas eleições municipais de 2004 deste município e acredito que também seria muito importante nas eleições que estão por vir, seja de 2016, seja de 2020, seja de 2024, porque ele é realmente uma grande liderança para todo o estado de Santa Catarina, é uma referência do PMDB. E, no momento, a pergunta é, quem vai substituí-lo? Mas acredito que novas lideranças vêm, novas lideranças já têm surgido, e acredito que mais à frente alguém vai estar comandando este grande grupo, que é esta grande família que é o PMDB. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Dantas. Vou passar para a Secretaria da Casa para que providencie a homenagem. Convido o prefeito Juliano para fazer uso da tribuna. Quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade desta casa, por mais que tenha sido feita recentemente uma denúncia, tentando me calar e proibir a minha vinda neste Parlamento. Mas como essa casa é a casa do povo, e acredito eu que a gente vive num sistema democrático, eu mais uma vez estou aqui exercendo o meu direito da democracia e agradecer a vocês por tudo aquilo que vocês têm feito em prol dessa sociedade. Quero, antes de responder o que foi levantado de injúria neste Parlamento, quero fazer ver à sociedade que nos assiste nesta noite, até porque eu já provei para um grupo político que o povo não era burro. E prova disso foi a vitória que nós tivemos nas urnas em 2012. Recentemente, quero trazer a esta casa alguns documentos e em forma de denúncia. Mais uma vez, solicitar a esta casa a abertura de um processo investigatório aonde eu vou entregar documentos para vocês que comprovam a fraude, o enriquecimento no governo que me antecedeu. Para vocês terem uma ideia, eu fui denunciado recentemente ao MP e no final determinadas pessoas tiveram a ousadia de assinar a denúncia pedindo a minha prisão. Eu, graças a Deus, nobres vereadores e vereadoras, boto a minha cabeça no travesseiro e durmo, porque eu não vou ser preso, eu não vou macular a imagem deste município, eu não vou macular a imagem daquele povo humilde e trabalhador que votou em mim. Mas muito me entristece de ver a senhora hoje como vereadora que fez parte de um governo corrupto e que nada enxergava durante um período de 8 anos. A senhora não teve a ousadia de enxergar que o ex-prefeito era sócio do Águas de Palmas. Mas eu vou deixar aqui para que a senhora possa ver com seus próprios olhos. E assim como a senhora gosta tanto de denúncia, faça uma denúncia para não cair no descrédito da sociedade, para que o povo lá fora não veja a senhora como simplesmente mais uma vereadora que só quer denegrir a atual administração. Aqui, senhores vereadores, tem cópia dos contratos sociais do Águas de Palmas de 2012 e de 2014. Você aí em casa que nos assiste,
O ex-prefeito é sócio do Águas de Palmas. Está aqui os contratos sociais que eu vou deixar esta casa. E mais ainda, eles gastaram no mesmo hotel 204 mil reais de dinheiro público. Será que é para deixar o sócio cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre? Não sei. Mas quem sabe a paladina da justiça, da moralidade, possa requisitar e perguntar ao promotor de Biguaçu ou ao Ministério Público Federal, porque quem é que sabe? E aí eu solicito a esta casa que investigue se tem dinheiro de repasse federal ou de repasse estadual. Porque a prova do crime está aqui. E foram pagos ao hotel aonde o ex-prefeito era sócio, é sócio, que o atual contrato é de 2014. Mais de 200 mil reais. Aí é muito fácil. Nenhuma escola foi reformada com o governo municipal. Pelo que eu vi, e todos viram, algumas escolas foram reformadas pelo governo do estado. Mas o governo municipal não tinha como reformar. Obviamente que os projetos queros estavam desviados para que o rico ficasse cada vez mais rico e o pobre ficasse cada vez mais pobre. Então, essa é apenas uma das denúncias que eu vou trazer a esta casa. Quero entregar na mão do presidente para que ele possa encaminhar cópia aos demais pares e para que possa ser subsídio da referida investigação. Mas, senhores, na própria denúncia, ele diz, e gostaria de saber como é que nós gastamos tanto combustível num período eleitoral. Período eleitoral esse, recente, que eu não fui candidato. Alguém viu eu pedindo voto para deputado? Eu fui candidato a deputado, senador, bem que eu gostaria de ser suplente do meu então senador Dário Berri, mas não consegui ser porque era prefeito e aí teria que renunciar ao mandato. Mas nós estamos bem representados pelo Dr. Paulo Gouveia, na qual nos honra, na qual já foi o deputado federal mais votado desta cidade e que tem o seu nome, graças a Deus, conhecido também, não só em Blumenau, mas por toda Santa Catarina. Então, para vocês terem uma ideia, e aí vocês vão poder verificar e vocês vão poder tirar a conclusão também que isso pode ser também subsidiado e levantado por uma futura comissão processante, que em 2012 foram gastos 686 mil reais de combustível. E em 2014, para nossa surpresa, com a frota dobrada e graças a Deus toda nova, porque sequer um caminhão de lixo eles deixaram para recolher o lixo desta cidade. Foram gastos, vereador César Passos, 615 mil reais de combustível. Ou seja, mais de 70 mil reais a menos do que foi gasto em 2012. Aqui também está a prova do uso indevido da máquina. Porque eu não acredito que ao assinarem uma denúncia ao Ministério Público pedindo a minha prisão por determinados crimes que não foram cometidos e que não era eu candidato no último pleito, como da inauguração da iluminação do Campo do Amazonas. A iluminação do Campo do Amazonas foi iluminada, foi inaugurada depois da eleição, depois do pleito. E aí, claro, nós trouxemos os representantes que tiveram nosso apoio.
Porque, afinal de contas, eu nunca vi na minha vida um município pobre igual o nosso sobreviver sem que um político, sem que um senador, sem que um deputado federal, sem que um deputado estadual o ajudasse. Prova disso é que o asfalto que liga Ganchos à BR-101 e que liga Ganchos a Areias de Baixo via BR-101 só aconteceu e só foi possível porque existiram políticos e partidos para que essa obra hoje fosse concluída. Agora, claro, fazendo o que nós estamos fazendo, uma administração em 2 anos e 4 meses que tirou o IDEB de 3,6 para 5,5, que comprou 3 caminhões de lixo, que implantou o corpo de bombeiro, que comprou uma ambulância zero, que renovou a frota, que está reformando e ampliando várias escolas, inclusive, se Deus quiser, a Abel Capela em breve. Deve servir, sim, de exemplo, não só para o governador Celso Ramos, mas para Santa Catarina e para o Brasil. Muito me orgulha. São noites que às vezes perdemos sono, mas me orgulha estar à frente de uma administração da forma como nós pegamos e da forma como está. Então eu quero deixar a esta casa também documentos que chegaram a dizer que o amarelo tomou conta do município. É óbvio que o amarelo tomou conta do município, porque foram os 9 vereadores que aprovaram e determinaram as cores da qual eu deveria pintar os prédios públicos. Ou seja, se não sabem o que aprovam e não sabem o que assinam, deveriam renunciar ao mandato. Porque a sociedade lá fora sabe, vocês podem ter certeza, o que vocês realmente são no dia a dia para a sociedade. Quero não me alongar, mas já responder a tudo aquilo que foi falado nesta noite. E já solicitar também que essa CPI não apure apenas o gasto do combustível ou não apure apenas os enriquecimentos ilícitos que aconteceram no governo passado, mas apure também, porque na prova da denúncia eles querem saber quais são as famílias que receberam cesta básica durante o processo eleitoral. E graças ao bom Deus, graças a uma secretária séria, comprometida com a sociedade, que todas as famílias que receberam estão lá com seus recibos assinados que retiraram a cesta básica. Mas nós gostaríamos de saber onde é que foram parar as cestas básicas dadas no ano de 2012, durante o processo eleitoral, que foram pagas e que não tem lá o comprovante de entrega. Então esta casa está na hora de tomar uma postura político-administrativa, porque a sociedade ela precisa e tem o dever de saber a verdade. Porque se tem uma coisa que eu sempre preguei na minha vida, que foi falar a verdade, doa a quem doer. Então eu quero, com muita tristeza, dizer a vocês que eu não posso ficar o tempo inteiro respondendo a tantas injúrias, a tantas denúncias infundadas, me tirando às vezes dias e dias de trabalho, na qual eu poderia estar correndo atrás de várias horas, de várias emendas, para que a gente pudesse dar a esta sociedade a dignidade de pelo menos ter as suas ruas calçadas. E é nesse espírito que eu quero agradecer ao deputado César Souza, ao deputado João Rodrigues, ao deputado Gelson Merizio, ao senador Dário, a todos que estão contemplando o governador Celso Ramos com as suas emendas. E faço também um apelo aos nobres vereadores
que se tem contato com qualquer deputado, em qualquer esfera, que solicitem eles uma emenda para atender qualquer que seja o pleito desta sociedade. Porque assim você poderá dizer à sociedade que o teu mandato valeu a pena. Que o teu mandato não foi só de denuncismo. Que o teu mandato não foi pautado só no enxergar o hoje e esquecer o ontem. Que o teu mandato foi pensado também no amanhã. Eu quero pautar rapidamente, senhor presidente, e dizer que eu não sou onipresente. Eu não consigo estar em todos os momentos e em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque já até disseram, ele ao invés de trabalhar no domingo, está na praia tarrafiando. Ora, senhores vereadores, se eu pelo menos no domingo não puder ter um momento de lazer, realmente nós vamos passar a viver uma ditadura de quem sabe lá o que seja. Daqui a pouco vão proibir o vereador César ou vão denunciar o vereador César porque está pedalando com a sua calói. Ou vão denunciar o vereador César porque daqui a pouco foi no Paraguai passear. Toma cuidado, vereador. Toma cuidado, porque o senhor não demora a ser alvo de alguma denúncia. O que mais me estranha quando se fala de biblioteca é que a biblioteca anterior, segundo livros de registros, e aí como eles eram habilidosos, como eles eram e foram durante toda sua gestão magnificamente corretos, o que me garante que aquela lista de presença não era forjada ou não era adulterada? Como poderíamos nós manter uma biblioteca se sequer tinha acessibilidade a um portador de necessidade especial? Olha, eu não sou paladino da moralidade, não sou mais sério do que ninguém e não quero ser injusto com ninguém. Agora dizer que em Ganchos era mais frequentado do que em Calheiros, realmente o cara tem que ser bom. Porque eu no dia de hoje não subiria a escada. Imagina um portador de necessidade especial. Quero dizer à nobre vereadora que se tem um negócio que eu aprendi na vida e esse governo me ensinou, foi de não perseguir ninguém. A senhora tem que usar o outro lado do cérebro, porque eu jamais persegui alguém desde o primeiro dia de governo. Se eu tivesse perseguido alguém desde o primeiro dia de governo, o vereador Adão não estaria à disposição deste município. O vereador Gabriel não seria vereador hoje. Porque quando eu compus o meu governo, não era o vereador Adilson que era secretário. E não por isso eu devolvi o vereador Adão para a origem. Porque eu sabia e sei do compromisso dele com esta cidade. Injustiças foram cometidas e não foram poucas. Porque a senhora já deve ter esquecido ou deve sofrer de amnésia da salinha do Big Brother, que a senhora não denunciou. Mas a senhora pode perguntar para a Rosinha, que é funcionária efetiva e não vai deixar mentir. E ela participou. Ela foi para Big Brother, né? Ah, não teve na salinha? Ah, me perdoe. Ela teve no Big Brother. Então eu estou sofrendo de amnésia porque esqueci do nome da vereadora ou não me lembrava que ela tivesse participado, tivesse feito parte da então sala do Big Brother à época. Me perdoe, vereadora, eu não sabia que a senhora tinha sofrido perseguição naquela época. Mas a senhora pode ter certeza que esses atos cometidos no meu governo não foi perseguição. Porque se fosse perseguição, a senhora não estava no Calheiro.
A senhora estava na carreira, na costeira. Até porque é uma prerrogativa da administração colocar e disponibilizar funcionários em determinados setores onde precisa. Ou de repente eu teria perseguido a nossa funcionária da saúde porque não votou no Juliano? Mas enfim, que me levantem outros nomes de perseguição, porque a senhora é suspeita de falar. Uma pessoa que assina uma denúncia com pedido de prisão da atual administração, a senhora deveria ter vergonha. A senhora deveria ter vergonha de me cumprimentar em qualquer lugar que seja. Porque eu jamais cumprimentaria a senhora a hora que eu denunciasse ou a hora que eu pedisse a sua prisão por documentos infundados e por falta de prova. Quando a senhora fala de denúncias da Polícia Federal, que me traga um eleitor que eu dê alguma carteira de habilitação. Como todas as denúncias de vocês, eu já ganhei recentemente, na semana passada, a sentença de uma ação de improbidade administrativa por denúncia de vocês. A denúncia da eleição que tanto falam, inquérito civil público, moralidade administrativa, 20 de fevereiro, um dia após o meu aniversário. Como Deus é bom. E pior que nós não podemos nem viver, né, galera? Promovo o arquivamento em caixa própria da 10ª Promotoria de Justiça de São José. Porque aquele indivíduo que andava aqui por governador Celso Ramos, dizendo que tinha provas cabais contra mim, aquele escroto que morava no Morro do Havaí, como várias famílias dignas moram lá, trocou de apartamento e achava que eu tinha que pagar a conta. Ah, se arrependimento matasse, vereador Gabriel. Perdi a oportunidade aí sim de botar mais um por extorsão na cadeia. Mas a sociedade de governador Celso Ramos, o povo gancheiro, pôde ver a verdade. E a verdade dói, vereador Adão. Porque em 8 anos não colocaram uma lixeira. Em 8 anos não colocaram um ponto de ônibus. Em 8 anos não fizeram uma lombada. Em 8 anos não pintaram uma lombada. Agora, é claro, vê portal de entrada virando realidade. Vendo posto salva-vida virando realidade. Vendo bombeiro instalado em governador Celso Ramos virando realidade. Vendo sistema de ensino fazendo o nosso povo cada vez mais inteligente virando realidade. Se alguém tiver que me julgar, que me julgue o homem lá de cima. Porque a própria vereadora, no início da sua fala, aonde leu a Bíblia, pôde ler e pôde provar nesta noite que Davi venceu Golias. E que nós, se vamos vencer ou não a próxima eleição, não depende de mim, não depende dos nobres vereadores, depende do povo. E se alguém tiver que me julgar, que me julgue nas urnas. E que esse povo possa ter o discernimento e a inteligência suficiente para mostrar a todos nós o que eles realmente querem para os filhos deles, para uma sociedade mais justa e igualitária no futuro. Aqui está a lei que vocês aprovaram
para que os prédios tivessem uma referência e uma cor padrão. Com relação ao arquivamento da denúncia, eu não vou deixar, porque a única cópia que eu tenho, eu posso fornecer depois para vocês, com relação ao arquivamento de determinados inquéritos que são falados e foram falados nesta noite. Com relação à identificação dos carros, é público e notório, já pelos combustíveis e pelos gastos, que nós temos um controle de frota. Agora, claro, se eu pegar um carro na zona, se eu pegar um carro no supermercado, fazendo compra que não seja para atender a administração, vocês podem ter certeza. A turma diz que eu tenho, de vez em quando eu brigo, olha o RH. E pode ter certeza, passa no RH. Porque aí sim, a senhora vai ter todo o direito e amparo legal para me denunciar. Quanto ao solo criado, a secretária Josiane, acho que está aqui, eu queria e gostaria que a senhora, junto com o secretário de saúde, porque é 50% para saúde e 50% para mobilidade urbana, e aí eu quero convidar vocês, eu já publiquei essa semana a licitação onde vai abrir a rua do Poço Frio, que passa por trás da casa do meu pai, e que o terreno dele não será indenizado até então. Vamos ver se eles quiserem entrar na justiça, é um direito deles, mas eu, enquanto gestor, não vou indenizar, até para dar um bom exemplo. Ao invés de construir em cima da rodovia, que aí a vereadora deveria estar preocupada com a mobilidade urbana, a senhora vereadora deveria procurar saber como é que foi construída a casa do ex-prefeito em cima da BR, que só ele assinou o alvará, porque no meu governo eu assino o alvará junto com o engenheiro e junto com os arquitetos da prefeitura. A senhora deveria denunciar. Gostaria de ver essa denúncia ao Ministério Público para saber de que forma que um cadeirante